Boa noite, Igreja Evangélica Nazareno, todos os nossos convidados. Mais uma quinta-feira. Quinta passada tivemos um probleminha de agenda aí com o nosso convidado. Estamos tentando ver um novo dia. Então, semana passada a gente não teve a nossa live, mas hoje a gente está retomando a, a live de hoje. A gente vai conversar sobre a igreja e a crise ambiental, a igreja e o meio ambiente. E eu acredito que vai ser uma live muito legal, vai ser muito importante, uma live muito importante e que vai edificar a nossa comunidade de fé. Então, se você conhece alguém, se lembra de alguém que pode se interessar por esse assunto, pega o linkzinho, compartilha com a pessoa, sugere a pessoa para ouvir, para ver, enfim. E eu acredito que vai ser uma conversa muito legal. E para ter essa conversa aqui com a gente, eu chamei uma amiga querida, pastora Fernanda Araújo. Fernanda, e aí, tudo bem? Tudo bem? Boa noite, gente. É uma alegria estar aqui com vocês, construindo essa conversa. Que a boa mão do Eterno alcance cada um e cada uma nesse momento. É, Amém. eu já ia emendar na minha apresentação. Então já se apresenta, para o pessoal saber quem você é. Bom, o Davi já disse, meu nome é Fernanda de Araújo, eu sou pastora da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil. Hoje trabalho pastoreando a comunidade do Parque, que é uma igreja que ama a Deus no cuidado da natureza. É uma iniciativa da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil, na intenção de trazer esse diálogo de cuidado com o meio ambiente para dentro da própria comunidade de fé. Então, essa comunidade se desenvolve lá em Dayatuba, e eu tenho conduzido pastoralmente essa equipe que tem trabalhado para plantar essa nova igreja. Além disso, eu sou pastora também na IPI de Jundiaí, já é uma igreja mais antiga, com seus 68 anos de idade, e tenho trazido também essa perspectiva de cuidado ambiental dentro da comunidade de fé. É um pouco mais desafiador despertar essa consciência, porque depois que a gente tem uma caminhada aí em comunidade, sem pensar sobre a questão ambiental, é difícil, né, da gente dar esses passos para trás e, enfim, construir essa nova realidade, essa nova consciência. Então, sobre a parte pastoral é isso. Eu sou mãe da Bela, tenho uma filhota de 4 anos, é, e sou formada em teologia pela Faculdade Latino-Americana e pela Faculdade de Teologia de São Paulo, que é vinculada à IPI do Brasil. Também sou especialista em Bíblia pela Escola Superior de Teologia lá em São Leopoldo. Acho que é isso. Muito legal. Prazer, Fernanda. Consegui trazer alguns amigos aqui, né, que passaram pelo seminário comigo e hoje estão atuando no ministério. E Fernanda é uma dessas amigas. Ah, então, vai ser uma conversa muito interessante. Fernanda é especialista no tema, atua diretamente com o tema. Então, vai ser muito legal. De novo, quero recomendar a você, caso você lembre de alguém aí que possa se interessar pela conversa ou que precise ouvir essa conversa, envia para essa pessoa aí o link e vamos começar. Fê, eu acho que uma primeira pergunta para a gente iniciar, eu acho que você já indicou, né, na direção da primeira pergunta, porque você falou da dificuldade que é lidar com esse tema, trabalhar com esse tema. Então, a primeira pergunta é por que que é importante falar sobre meio ambiente na igreja? Por que que a gente deveria abordar? Por que que a gente deveria estar fazendo essa live? Ou a gente conversar em outros momentos também sobre meio ambiente? Bom, não só alguém já disse, como muitos especialistas da área e de áreas que se relacionam dizem que a crise ambiental é o tema dos próximos 100 anos. Então, a gente tem aí um tema denso para lidar em todas as áreas que envolvem a vida humana, seja a área da espiritualidade, sejam as demais. É, e eu vejo que a gente tem um mau hábito de dar atenção para alguns temas depois que, com perdão da expressão, né, mas que a água já bateu na bunda, assim, a gente não tem Uhum, mais como, é, fazer um caminho de recuperação completa. Então, uhum, essa necessidade urgente que a gente tem de conversar sobre o cuidado ambiental dentro da igreja e fora dela
do meu ponto de vista, quando eu penso um pouquinho sobre isso, eu acho que se dá pelo fato de a gente estar se deparando com as consequências do mau uso, da má administração, do cuidado ou da falta de cuidado com a nossa casa comum, né? Então, a gente vê aí as consequências do desmatamento, da poluição, desse modelo de consumo excessivo, exacerbado que a gente tem, que é a perda da biodiversidade. Nós temos a crise climática aí dando as caras. Infelizmente, não na mesma proporção para todo mundo, né? Existe um termo dentro desse diálogo que se chama racismo climático. Eu não vou aprofundar em todos aqui, gente, porque apesar de gostar muito do tema, não sou especialista na área de cuidado socioambiental. É um tema que me atravessa, mas eu não tenho nenhuma formação na área que seja tão densa, né? Mas, infelizmente, as consequências da crise climática, as consequências aí dessa crise ambiental não afetam a todos na mesma proporção. Então, nem todo mundo para pensar nisso, porque, por enquanto, não vê de forma assim intensa os impactos. Estamos todo mundo Então, sob fazendo a essa mesma introdução. tempestade, mas não estamos todos no mesmo barco. Não, não. Então, quando a gente vê aí uma catástrofe que a gente chama de catástrofe natural, que não é natural, né? Natural. Ela vai ter natural, né? Ela vai ter impactos diferentes em determinadas regiões. Então, pessoas que estão em situação de vulnerabilidade, é, imersos assim em lugares pouco estruturados, com pouco acesso, né, adaptação climática, a gente vai ver que eles vão sofrer mais e vão pagar com a própria vida muitas vezes. E o Evangelho nos coloca os nossos olhos bem fixos naqueles que estão em vulnerabilidade, né? O Evangelho tem esse compromisso pelas pessoas que estão em vulnerabilidade social. Então, assim, eu poderia falar mil razões pelas quais a crise ambiental é um tema para que todo mundo que tem qualquer interesse de preservar a vida humana se debruce. É, e tirando assim, tirando a importância da discussão sobre o meio ambiente, sobre crise ambiental, de todos os aspectos da vida humana e trazendo para a igreja, trazendo para a fé, trazendo para a espiritualidade, eu penso que a gente tem um trabalho urgente a ser feito, que é desconstruir essa fé que caminha alheia à vida, né? Em Jesus a gente tem acesso a uma espiritualidade que se relaciona com todas as dimensões da vida humana. Então, quando a gente pensa na igreja, quando a gente pensa na fé cristã, eu tenho certeza que você já escutou essa frase em algum momento da sua trajetória, que eu estou no mundo, mas eu não sou do mundo. Traz assim, nós estamos aqui imersos nas realidades múltiplas da vida humana, mas é como se a gente não se responsabilizasse pelo que acontece aqui. Tem essa separação, né, de uma fé realmente que não se envolve com as dimensões da vida humana, uma fé que não se responsabiliza e é uma interpretação equivocada. Então, falar sobre o meio ambiente é importante para quem entende que a fé cristã abraça a vida, né? Se responsabiliza diante dos temas que afetam a vida humana, que afetam a dignidade humana, que afetam de forma ainda mais intensa a população em situação de vulnerabilidade, os pobres, os pretos, enfim, aqueles que estão à margem da sociedade. E eu acho, Davi, que faz sentido trazer um pouquinho de como eu me envolvo com esse tema, porque eu Uhum. cresci dentro da igreja evangélica, meu pai é pastor, minha mãe é teóloga, eu costumo dizer que eu passei mais tempo dentro da igreja do que na minha casa, não sei se isso é bom ou ruim, né? Mas, em certo sentido, aprendi a ler a realidade a partir da minha fé. E apesar de ter crescido nesse meio, nunca me envolvi com esse tema. Nunca me foi falada a importância de discutir sobre o meio ambiente, de se engajar no cuidado do meio ambiente.
Então, quando eu tinha por volta de 14 anos, 15 anos, eu entrei no curso de agropecuária e fui encontrar caminhos para poder associar ou de alguma forma colocar minha fé em movimento. Eu queria realmente encontrar mecanismos de alcançar populações em vulnerabilidade e ensiná-los, né, sobre o cultivo do solo, ensiná-los sobre o manejo de animais, enfim. E depois disso eu venho para Indaiatuba com essa comunidade que se debruça mesmo sobre esse tema e quer pensar como a igreja precisa se envolver com a questão do meio ambiente, sendo ele tão importante para a preservação da vida humana e sendo tão caro dentro da narrativa bíblica. Ela tá presente do início ao fim da narrativa bíblica. Então, acho que isso deixa um pouco claro, né? É muito importante que a gente fale sobre esse tema. Eu tava é porque esse tema do meio ambiente, geralmente o pessoal vê como que não é algo que interfere diretamente na vida delas. É, quando elas não estão achando que é alarmismo, invenção e coisa do tipo, elas acho que é um tema que não interfere diretamente na vida delas. Mas eu vou dar um exemplo. Um dia eu estava dando uma aula para as crianças na igreja. A gente estava conversando sobre aquele texto de João capítulo 15, que fala que Jesus é árvore, Jesus é a videira, nós somos os ramos e tudo mais. E aí a gente foi pro lado de fora da igreja assim, e tem umas árvores lá, a gente olhou, perguntei para eles o que eram as partes das árvores e tudo mais, a gente entrou de volta. Eu tenho, por que a árvore é importante? Ter uma árvore é importante, é relevante, por que precisa ter e tal? Aí acho que próprios crianças começaram a falar, na minha rua tinha uma árvore, só que aí cortaram. Aí eles começaram a falar, a gente não tem mais sombra para ficar quando tá muito sol. A árvore, poxa, a gente não tem mais, a gente passa mais calor. A árvore, às vezes, por conta da árvore ficava mais ventinho, e agora não tem mais ventinho perto de casa. Aí falou, ah, legal. Aí eu, o que mais? Que a árvore faz? Aí ele falou, olha, a árvore dá fruta. Eu falei, poxa, interessante, por que é importante a gente ter uma árvore? Então ele falou, de novo, as próprias crianças. Não, se tem árvore, a gente não passa fome. Porque a gente está com fome, você vai lá e pega a comida da árvore. Falei, ó, aí eles foram percebendo de como que a árvore influencia na vida deles. Ontem a gente estava aqui em casa, estava com algumas pessoas da nossa igreja, né, tendo um tempo de comunhão aqui em casa, e aí a gente tinha várias árvores aqui. Só que, eu não sei, por algum motivo, o rapaz cortou as árvores daqui, não sei se estavam invadindo o terreno do vizinho, enfim. E aí uma das pessoas que estava perguntou, falou, cortaram as árvores? Porque, nossa, era bonito, tá mais calor, ventava mais, tinha sombra, não ficava o sol aqui batendo. São coisas. E parece que é só, não tem mais sombra e não tem mais vento. Tá, mas você tem áreas de cidades urbanas hoje que são chamadas de desertos urbanos, por exemplo, que são áreas que são absolutamente quentes, são muito quentes, e você não tem uma ventilação adequada, muito por falta de natureza, por falta de, por exemplo, a árvore ajuda um ecossistema a funcionar melhor, você ajuda a água da chuva a chegar onde precisa chegar, a terra a ser preservada do jeito que precisa ser preservada, ela dá alimento para quem precisa. Então, falar de árvore é falar da vida das pessoas também e do planeta. Do passarinho, sei lá, dependendo do lugar, do macaco, da cobra e dos seres humanos também. É, Uhum. então, Impacta, isso, infelizmente, a gente tem que falar da vida humana, né? é, Porque enquanto está impactando o outro, não interessa para a maioria das pessoas, né? Mas impacta a vida humana, sim, impacta a um curto prazo. sim, imagino você tirar muitas árvores, então, mesma coisa. É, uma outra coisa que está envolvida na discussão do meio ambiente é que, por exemplo, o Brasil é um país com muita concentração de terras. Então a gente tem pouca terra disponível para muitas pessoas. Tem poucas pessoas que têm uma extensão de terra muito grande e muitas pessoas que não têm terra ou têm terras muito pequenas. Uhum, Ah, elas poderiam ter essas. Você ter na sua terra, você não passa fome, por exemplo. Você planta e colhe.
o que você consegue, ou pelo menos minimiza a chance de você passar fome, obviamente. Só que as pessoas não têm acesso à terra, elas não têm como plantar e colher, elas não têm como fugir desse fantasma da fome, a não ser que elas tenham dinheiro. E aí a Sim. gente tem um outro elemento de concentração, que é a concentração de dinheiro no nosso país. Então a gente tem muitas pessoas com muito dinheiro e poucas pessoas com pouco ou nenhum dinheiro, e elas não conseguem comprar comida no mercado. E a comida que está no mercado também é uma comida por conta do desejo pelo lucro, o máximo possível, uma produção em massa. Você, na hora que você vai desenvolver os alimentos, já cansei de falar isso na igreja, a gente não conhece mais o que é fruta da estação. A Sim. gente, toda estação é a estação de toda fruta, porque a gente manipula o ambiente, o meio ambiente para ele dar para a gente o que a gente quer na hora que a gente quer. Comida Mas, já não é comida, então, enfim. e aí esse é o problema que gera. A vida humana também, né? Aquilo que a gente está ingerindo é um tema importante que passa aí pela discussão da crise no meio ambiente, crise ambiental. Sim, porque aí a gente, por exemplo, é importante a gente ter uma alimentação variada para que a gente seja mais saudável. Só que a gente não foi acostumado a ter uma alimentação variada, então quando a gente está mais velho, isso é muito difícil de você se estabelecer. E quando a gente vai no mercado, a comida não é uma alimentação variada. Todos os alimentos, de alguma maneira, a maioria deles estão baseados em três, quatro matérias-primas básicas ali que todos se desenvolvem a partir deles, né? E e os alimentos que teoricamente seriam saudáveis estão cheios de produto químico, estão cheios de agrotóxico. E a gente está consumindo veneno. Então, isso traz efeitos danosos para a nossa vida e gera um outro problema, que são aquelas pessoas que não têm acesso a comida de qualidade, porque nos lugares, nas regiões, nos bairros em que elas estão, Como- a Uhum. única comida que chega é uma comida cheia de produtos, cheia de agrotóxicos, e é a única que ela tem condição de pagar porque é mais barata. Então tem produtos e comidas que são boas, mas que se tornam ruins pela forma como elas chegam para a gente no mercado. Então é só pensar o básico. Se a gente não, se a gente polui as águas, uma hora a água vai começar a ficar muito poluída. A gente vai ter dificuldade de beber a água. Obviamente, no sistema que a gente funciona, a água vai começar a ficar mais cara. Então a água vai começar a ser um produto de quem tem dinheiro. Então você percebe como é uma cadeia de situações que interferem na gente, na nossa vida que a gente não percebe. Então, falar do meio ambiente é falar do que acontece no nosso organismo e na nossa vida como um todo, na prática, no cotidiano, na concretude, e especialmente na vida daqueles que estão mais vulneráveis. Ah, isso é importante a gente mencionar, e isso por si já é suficiente para a gente dizer que isso é um tema relevante para a igreja, para a gente conversar na igreja, porque o mundo é um mundo criado por Deus. O mundo não foi criado pelo diabo. O mundo foi criado por Deus e vai ser redimido por ele. E o que que a gente está fazendo do mundo de Deus? O credo Sim, apostólico a gente começa dizendo que Deus, Pai Todo-Poderoso, é criador dos céus e da terra. Novo Testamento fala que a criação foi feita através de Jesus e para Jesus. E o que que a gente está fazendo com a criação de Deus? sim. Então, isso é um tema, isso aponta que é um tema importante para todo mundo, é um tema importante para a gente trabalhar na igreja, né? Fer, Você explicando, trazendo essas informações para a conversa, precisa, a gente precisa reagir com um certo estranhamento, porque sendo tão importante a gente fala tão pouco, né, na igreja. Então foi justamente a minha inquietação, porque é um tema tão importante que é capaz de afetar a vida humana de tantas formas. E a vida humana como um todo, seja o pobre, o rico, aquele que está longe, aquele que está perto. Claro que a gente precisa ressaltar que de formas diferentes, intensidades diferentes, mas por que que a gente fala tão pouco, né? A Bíblia é recheada de tantas passagens que nos colocam para refletir, para nos engajarmos nessa missão de cuidar mesmo do meio ambiente, por que que a gente fala tão pouco? então, essa era a próxima pergunta. Eu ia te perguntar o que que impede a gente de fazer essa conversa. Primeiro, eu tenho pelo menos três barreiras
que surgem aí para o diálogo sobre o meio ambiente dentro da igreja. A primeira coisa é que o texto de Gênesis 1, verso 28 é muito mal interpretado. Quando Deus diz, né, sejam férteis, multipliquem-se, e aí em muitas traduções vem como subjuguem a terra, dominem sobre a terra, dominem sobre os peixes do mar. Então, essa interpretação de dominação é uma interpretação que que traz uma desvalorização para o diálogo de cuidado ambiental, né? Então, a gente vê o peso não só nesse tema, vocês já devem ter conversado sobre vários outros, mas o peso de uma interpretação equivocada Uhum. dentro da comunidade de fé. Porque outros textos que vão surgir, como Gênesis 2,15, que diz que Deus colocou o homem no jardim, Deus colocou o homem no meio ambiente para cuidar dele, para cultivá-lo, traz essa interpretação casada, né? A gente não pode pegar um texto e interpretá-lo sem olhar para a integralidade da escritura. Então, a gente não precisa ir muito longe. Estou indo aqui no capítulo seguinte. A gente não precisa ir muito longe para entender que essa ideia de dominação e toda dominação traz o indivíduo separado do coletivo e que fere, né, o espírito do evangelho, que é totalmente coletivo, nunca individual. A gente não precisa ir muito longe para entender que é uma ideia equivocada. Então, para mim, essa é a primeira barreira, a A barreira da fé. dominação. Você mencionou, a gente tem que falar sobre o uso da Bíblia assim, recorrentemente. E esse é um dos textos que foi muito usado para justificar a exploração da terra, né? Então, esse esse texto foi usado em discursos cristãos em diversos momentos na história recente para justificar exatamente a exploração da terra, a exploração dos animais e tudo mais. Então, a importância os efeitos que uma leitura bíblica tem. É uma leitura bíblica preguiçosa, uma leitura bíblica assim fatiada, né? Então, Irresponsável, né? irresponsável. Você não precisa ir muito longe para entender que qualquer tipo de postura que considera somente o indivíduo e os seus é uma postura que fere o espírito do evangelho, que fere os princípios que a escritura traz para nortear a vida humana. Então, para mim, essa é a primeira barreira. A segunda barreira, eu já li um texto de um pastor presbiteriano chamado Timóteo Carriquet. Ele, inclusive, dedica grande parte do ministério dele pensando a questão ambiental, e ele diz que uma grande objeção dos conservadores a esse discurso da justiça socioambiental, e a gente fala dos conservadores, mas assim, uma grande objeção da igreja como um todo, ao discurso da justiça socioambiental, tem a ver com a percepção de um panteísmo nesse discurso que é considerado pagão. Então, assim, de uma forma muito simplória, porque também não é, não dá para aprofundar esse termo mais do que isso, mas o Uhum, panteísmo é essa crença de que absolutamente tudo compõe um Deus abrangente, ou seja, é, um Deus abrangente, um Deus imanente, que o universo ou que a natureza e Deus são a mesma coisa. Então, o panteísmo traz Deus misturado, né, com os elementos da natureza, como se a árvore fosse Deus, o ar fosse Deus, enfim, todos os elementos da natureza não só simbolizassem, mas fossem de fato Deus. E o Timóteo traz isso como uma grande barreira. É um equívoco, né, acreditar que a conversa, o diálogo sobre cuidado socioambiental é, se confunde com o panteísmo, porque tem uma separação do Deus criador e da criação, né? Não é a mesma coisa. Então, uhum, apesar da criação revelar a glória de Deus, apesar de a identidade de Deus estar expressa também na criação, e aí a gente vai ter é, várias correntes teológicas que exploram essa temática, ainda assim, dentro da fé cristã, a gente não entende que Deus e a natureza são a mesma coisa, né? uhum, Então, a igreja foge muito desse diálogo por achar que panteísmo e diálogo socioambiental
unida à fé cristã são a mesma coisa, ou de alguma forma se encontram. Não sei se você quer comentar alguma coisa sobre isso. Não, pode seguir, pode seguir. E a última barreira para esse diálogo é a questão escatológica, né? Então, a crença disseminada do fim dos tempos, incluindo a destruição do mundo, ela faz com que essa pauta se torne desnecessária para muitos cristãos e para muitas comunidades de fé. Então, se o mundo já vai ser destruído, por que que a gente precisa se preocupar, né? Inclusive, você vê muitos diálogos, Davi, diante de desastres e, mais uma vez, desastres naturais, você vê muitos diálogos que caminham nessa perspectiva do juízo de Deus. Ah, Deus fazendo a sua justiça, Deus, o fim dos tempos está próximo, a Bíblia já diz que isso aconteceria mesmo. Então, as pessoas fogem da sua responsabilidade por trazer essa visão, que, na minha opinião, é uma visão equivocada sobre o fim dos tempos. Então, você não precisa ir muito longe para descobrir que as opiniões mais conservadoras dentro da fé cristã entendem que a destruição do planeta é algo inevitável. E por ser inevitável, elas são as menos preocupadas com a justiça ambiental, com a crise climática, enfim, qualquer tema que se encontre aí com o meio ambiente. E essa teologia, essa escatologia apocalíptica, ela não leva em conta, né, as múltiplas referências que a gente tem no texto bíblico, a redenção e a reconciliação de Deus com a criação toda, né? Sem descartar, não é uma reconciliação que se limita à vida humana, ao ser humano. É, é uma reconciliação que se expande à criação como um todo. Então, essa leitura escatológica bem equivocada, que mais uma vez é uma leitura irresponsável das Escrituras, nos leva a entender que esse tema não nos cabe. É, é importante a gente lembrar que, por exemplo, nos textos, nos conhecidos sermões escatológicos de Jesus, são aqueles textos nos evangelhos em que Marcos 13, por exemplo, e Mateus também tem, que Jesus fala sobre a destruição do templo. Esses textos são textos vistos como textos que falam do fim do tempo. Eu nem acredito que trate do nosso tempo. Ele fala do fim dos tempos, em que o Novo Testamento, eu acredito que começa quando Jesus ressuscita. Mas, enfim, mas mesmo nesses textos, em que, teoricamente, Jesus está falando do fim do mundo e tudo mais, o que a gente vê como característica no discurso de Jesus não é você ignorar o que está acontecendo, ou negar o que está acontecendo. A postura de Jesus é muito pragmática, de assim, sim, essas coisas estão acontecendo e vão acontecer. E aí, diante disso, vocês devem agir de uma determinada forma. Vocês devem continuar fiéis a mim, vocês devem perseverar no meu projeto de ser meus discípulos, vocês devem continuar firmes, vocês devem viver de maneira correspondente a essa realidade. Então, isso, mesmo esses discursos que são aparentemente discursos sobre o fim do mundo e tudo mais, deveriam nos conduzir primeiro, a não negar a realidade, não negar os dados em que, por exemplo, a ciência tem nos demonstrado, e não mais só a ciência, né? Nosso olho está vendo o que está acontecendo explicitamente, os efeitos da forma como a gente cuida do meio ambiente. Então a gente não deve negar essa realidade. Ao mesmo tempo, a gente é um convite, diante dessa realidade, não é um convite para a gente permanecer inerte, mas é um convite para a gente se engajar no projeto de seguir a Jesus, de ser fiel a Jesus, de se comprometer com o segmento de Jesus. E isso envolve, inclusive, o cuidado do amor ao próximo, o amor às próximas gerações, o amor ao próximo que está perto de nós, especialmente aqueles que são mais vulneráveis. A gente se engajar profeticamente contra aquelas lógicas e funcionamentos no mundo em que usam os recursos que Deus dá, a terra que é de Deus, na Bíblia, Deus é o dono da terra, na terra que é de Deus, enfim, para promover desigualdade social, violência, exclusão daqueles que são mais vulneráveis. Então, isso tem a ver com ser fiel ao projeto de Jesus. Então, isso politicamente, partidariamente, até é usado por certos grupos, geralmente mais à esquerda e tudo mais, mas isso não é coisa da esquerda.
Uhum, A esquerda é a esquerda. O discípulo de Jesus é o discípulo de Jesus. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Às vezes a gente vai trabalhar junto, às vezes não. uhum, Então, mas essas são pautas que fazem parte do discipulado com Jesus. Então, se isso interfere na vida do planeta de Deus, no mundo em que nós cremos, em que Deus fará novos céus e nova terra, o mundo desenhado em Apocalipse 21 e 22, e que a gente aguarda, não é não são as nuvens. É o nosso mundo, a terra, assim como Deus cria o céu e a terra em Gênesis 1, Deus renova o céu e a terra em Apocalipse 21 e 22. É o mesmo planeta. É a mesma criação de Deus, é a mesma realidade. Então, Deus não nos chama a destruir o planeta. Deus nos chama a nos engajar no seu projeto, no seu segmento e adorar ao Criador e, na verdade, conduzir a sua criação à adoração a Ele, porque, bem lembrou de Gênesis 2, né? Gênesis 2 fala do homem, do ser humano, como aquele que cuida e cultiva o jardim. A ideia ali, essas duas palavras, elas sempre aparecem no Antigo Testamento para falar do cuidado do templo. Então, o jardim, a criação aparece em Gênesis 2, e há outros indícios no texto também nessa direção, como um templo de adoração a Deus. Então, o que que a gente está fazendo com um templo de adoração a Deus? O lugar cujo Deus é o dono. No Antigo Testamento isso é muito forte. O que a gente faz com a terra e com o próximo tem a ver diretamente com Deus, porque Deus é o dono da terra. Então, o que a gente faz com as coisas de Deus, com aquilo que Deus nos colocou como responsáveis para cuidar? Então, enfim, como você mencionou, né? Esses mal entendidos ou esses tipos de percepções são muito irresponsáveis e atrapalham muito a gente a assumir uma postura responsável e responsavelmente cristã diante do momento e da realidade que a gente vive, né? E como a gente já fez alguns caminhos, para a gente começar a desfazer esses mal entendidos e trazer novas perspectivas, a próxima pergunta, Fer, é como que a Bíblia fala sobre o meio ambiente, sobre a nossa relação com o meio ambiente. Você citou algumas coisas importantes. Eu acho que a primeira coisa que vale a gente trazer à tona aqui é que a Bíblia deixa muito claro que o mundo foi criado por Deus e que pertence a Ele, não pertence ao ser humano ou qualquer outra expressão da vida humana, né? Que, enfim, o mundo foi criado por Deus e a Ele pertence. Então muda bastante a forma como a gente se relaciona com a criação, com a natureza, com o meio ambiente. Eu gosto sempre de trazer isso para a nossa prática de forma muito simplória, mas ainda assim eu acho que funciona. A forma como a gente cuida de algo que é nosso é diferente da forma como a gente cuida de algo que é de outra pessoa. Então, o que é meu, eu faço o que eu acho que eu entendo que deve ser feito. Aquilo que é meu, se algo acontecer, diz respeito somente a mim. Agora, aquilo que é do outro, a gente tem uma outra forma de cuidar, a gente tem uma outra forma de nortear as nossas tomadas de decisão. Então, a primeira coisa que a Bíblia fala, que a gente precisa lembrar, é que o mundo é de Deus. Isso precisa nortear a nossa forma de cuidado com o meio ambiente. A Bíblia também diz que a criação é boa, então trazer essa perspectiva positiva para a criação é importante, por mais óbvio que pareça, dentro de muitas narrativas evangélicas, a gente vê que existe uma depreciação da criação, como se a criação fosse algo ruim, negativo em certos sentidos, né? Com a presença do pecado, enfim, o mundo caído traz-se esse aspecto negativo para a criação, mas a Bíblia deixa muito claro que tudo aquilo que Deus criou é bom, em vários textos bíblicos. Você puxou também um outro gancho aí que eu acho importante a gente dar uma atenção, é que a Bíblia coloca o ser humano como cuidador. Então, a identidade mais profunda do ser humano está conectada com o cuidado. O ser humano é cuidador e recebe essa responsabilidade da parte de Deus de cuidado com a criação. Então, não é uma vocação para poucos, né? A gente está falando da identidade humana e da identidade mais profunda do ser humano. Então,
Nós somos cuidadores, a Bíblia nos coloca nesse caminho de cuidado. Todo aquele, toda aquela que se entende é, como filho de Deus, que se entende como seguidor de Jesus, precisa se empenhar no caminho do cuidado. É, e a Bíblia também diz, nos deixa claro, torna evidente que a criação nos conecta ao divino. Ela ela traz para a gente uma perspectiva da presença de Deus de forma cotidiana que é muito importante para a nossa vida, para a nossa espiritualidade cristã. E essa conexão nos conduz à adoração. Essa conexão nos leva a adorar a Deus. São vários textos bíblicos, principalmente lá em Salmos, que nos levam a contemplar, elevar mesmo os nossos olhos a contemplar a natureza criada e a perceber a identidade de Deus, a presença de Deus permeando o universo como um todo. Então, para mim, o que teve uma hora que você falou alguma coisa que eu queria até tesourar, mas eu segurei para tesourar, porque é, a Bíblia vai além quando ela fala sobre a restauração desse mundo, né? Você falou muito bem dos novos céus e da nova terra, da restauração desse mundo, né? Não como se esse mundo fosse descartado, chega até ser loucura pensar nessa possibilidade para que criar um mundo que você vai descartar, amassar e jogar fora depois, né? A Bíblia Uhum. deixa muito claro que esse não é o plano de vida, mas coloca o ser humano nessa construção, nessa restauração desse novo mundo, né, de forma muito ativa. Então, a Bíblia nos leva a crer que esse novo mundo está sendo criado, está sendo formado, está sendo restaurado, e isso acontece com a participação ativa da igreja. Não depende, Deus não depende da participação da igreja, mas ele escolhe fazer com que a igreja seja participante desse processo de criação desse novo mundo, né? Então, essa nossa responsabilidade de evidenciar o reino de Deus, quando a gente ora, a gente estava conversando sobre o Pai Nosso, quando a gente ora, venha o teu reino e seja feita a tua vontade, essa oração precisa colocar o nosso pé no chão e nos levar na direção do cuidado ambiental. Porque manifestar a presença desse reino de Deus na maior densidade possível é se engajar no cuidado da criação. No cuidar da criação não como se fosse nossa, no cuidar da criação não como se ela fosse ruim, e no cuidar da criação que nos torna conscientes da presença divina que permeia o universo. Ah, e eu acho que só mais uma coisa, a Bíblia fala de várias formas em vários textos, acho que a gente poderia levar essa conversa muito longe, mas eu até anotei aqui uma citação do Ariovaldo Ramos que eu queria compartilhar com vocês. E trazer essa ideia que a gente vê lá em 2 Coríntios, de que Deus está em Cristo reconciliando consigo não só o ser humano com o divino, né? Mas a 2 Coríntios deixa muito claro, Deus está reconciliando consigo o mundo. E por meio de Cristo nos dá o ministério da reconciliação. Então, só para deixar bem claro que essas não são palavras da minha ou da sua boca, né? Mas a escritura traz essa consciência para a gente e coloca os nossos pés nesse caminho. E eu gosto dessa citação do Ariovaldo, que é alguém que em vários momentos se debruça sobre esse tema também. Ele diz que a missão de Deus deixa de ser apenas a missão de salvação do ser humano e passa a ser a missão de resgate de toda a criação que foi afetada pelo ato humano. Tendo isso em vista, a missão de Deus é integral, não tem elemento na criação que não esteja no escopo da missão de Deus. E não tem elemento na criação que Deus não tenha por compromisso de restaurar. Não tem elemento na criação que Deus não tenha a decisão de recuperar. E, enfim, eu acho que só essas poucas coisas nos trazem a compreensão de que a gente precisa se envolver com isso. Há textos que são mais óbvios e claros, e há textos que são menos óbvios e claros, mas eles trazem essa dinâmica do ser humano com a criação, né? Um texto que é óbvio e claro é Romanos capítulo 8, por exemplo. Romanos capítulo 8 fala da criação como aquela que está gemendo de dor, esperando a manifestação, a aparição dos filhos de Deus. Ou seja, porque ela sofre os efeitos de algo que ela não cometeu, ela sofre os efeitos do pecado humano. E, ao mesmo tempo, ela espera a manifestação daqueles que foram libertos pelo pecado.
Então, que são os filhos de Deus no texto de Romanos 8. Então, você percebe que, olha, tem um texto explícito falando sobre o cuidado da natureza, sobre a nossa relação e como que acontece essa relação com a natureza. E Ah, esse é um texto interessante porque ele traz vida para a terra, né? sim, E é como a a- terra está clamando, e isso é algo que se repete na Bíblia. A ideia da terra clamar pelo sangue, por exemplo, diante de uma injustiça, diante do pecado, diante da violência, a terra ajudando ao Senhor. O Edson teve aqui com a gente, né? O doutorado do Edson, ele até mencionou isso, é ele falando da terra. Não é que a terra é, de novo, panteísta, nem nada do tipo. Mas é sim, que a Terra aparece em Gênesis 1, Gênesis 2, Gênesis 3, enfim, como uma personagem ativa. A Terra ajuda o Senhor ativo, sim. a criar as coisas. Em Gênesis 1, por exemplo. Eu vou até além disso, porque é uma discussão teológica densa, é muito interessante estudar sobre isso, mas trazer essa vida para a Terra, de alguma forma, toca o ser humano num lugar diferente, porque você maltratar aquilo que não clama, aquilo que não grita, é diferente de você tratar com desdém ou fechar os olhos para aquilo que está gritando, pedindo por socorro, né? Então, trazer essa força aí nesse texto de Romanos é importante, é como se fosse um apelo, é como se fosse, assim, uma chamada de atenção dura. Vocês estão fechando os olhos para quem clama por socorro, e clama por socorro porque vocês causaram esse sofrimento, né? Então, que tamanha desumanidade fechar os olhos para quem clama por socorro depois de ter sido ferido pela nossa própria ação. Sim, no fim dessa conversa, eu vou sair falando que minha avó que estava certa, que conversava com as plantinhas dela todo dia. Mas, Papai de planta, você conversa. eu vou virar pai de planta, pai de samambaia. Mas é importante, ó, outros textos que não são. Aliás, tem outros textos que são explícitos que a gente não percebe. O sonho dos profetas, por exemplo, que é apropriado no Novo Testamento, é um mundo em que o leão e o bezerro comem juntos, se alimentam juntos. Tipo, o mundo que é descrito em Apocalipse 21, 22 é um mundo onde tem uma árvore que é cura para todas as nações, e é uma árvore que está disponível para todo mundo, que tem rio no meio da cidade, que passa no trono. Então, Sim, a gente fica pensando, e aí sempre que a gente vê imagem de céu, o imaginário que fica na nossa cabeça é um monte de nuvem com rua de ouro no meio e o trono lá. sim. E primeiro que a gente não vai morar no céu, a gente vai morar no novo céu e na nova terra. O céu desce e se une à terra. A Nova Jerusalém desce para o céu e os dois estão unidos. E o que a gente vê descrito em Apocalipse, assim como no sonho dos profetas, tem bicho, tem mato, tem terra, tem árvore, tem tudo isso. É a nossa natureza, é o nosso mundo, só que ele restaurado. Mas duas últimas coisas, né, para mencionar antes de eu fazer a última pergunta para você, Fê. É que, Hum. assim, é, é, a gente tem informações já que a falta de contato com a natureza, e algumas pesquisas científicas vêm indicando nessa direção, a falta de contato da natureza não é a única, mas é uma das formas que ou causam ou pioram os quadros, por exemplo, de doenças psicossomáticas. Então, doenças de saúde mental, por exemplo. Então, Sim. afeta diretamente a nossa saúde mental a falta de contato com a natureza. Por que começaram a pesquisar isso? Porque a gente vive num mundo urbano e que tem cada vez mais prédio, cada vez mais cimento, cada vez mais asfalto e cada vez menos árvore. Tem pesquisas Então, intensas que associam, né, a taxa de adoecimento de ordem assim de saúde mental mesmo relacionada à falta de contato. Inclusive, hoje é uma das formas de tratamento, né? Eu tenho diálogo com bastante profissional da área, associando com o cuidado ambiental, com a relação com o meio ambiente, e assim, não é nenhuma hipótese, né? Tá posto, de uhum. fato. Sim, então, isso não.
lidar com o meio ambiente não é algo somente bom, é algo necessário. É nessa direção que eu queria apontar, porque a gente olha o texto, por exemplo, o texto de Gênesis capítulo 2, a descrição que ele faz do mundo, da criação do mundo, é de um mundo. Primeiro, Gênesis 1, que fala do ser humano como parte da criação. Por mais que o ser humano tenha alguma responsabilidade que apareça ali como imagem de Deus e tudo mais, tem uma Ele... dignidade específica, ele é parte da criação. Não tem um dia só para a criação do ser humano. Na verdade, no dia da criação do ser humano, Deus cria um monte de outras coisas, inclusive os animais. Uhum. Então, o ser humano é parte da criação. Ele não é algo separado. Olha, a gente geralmente fala dos seres humanos e da natureza, mas é tudo criação. Na Bíblia é tudo junto, é uma coisa só. Apesar da responsabilidade que o ser humano tem em relação à natureza e uma dignidade especial que o ser humano tem. Mas em Gênesis 2, a forma como o texto constrói para a gente é de um mundo interdependente, em que a terra precisa do homem, então não havia chovido, não havia homem para cuidar da terra e por isso não havia plantação, mas ao mesmo tempo é de um homem que precisa da terra para se alimentar. E da mesma forma, o homem e a mulher, quando surge, né, o homem e a mulher, eles também dependem um do outro, do auxílio, ou seja, aonde eu não posso chegar, eu preciso de alguém que chegue. Aonde não é a minha especialidade, eu preciso de alguém que interfira também, que seja especialista em outra coisa e me ajude. A descrição de Gênesis 2 é de pessoas de pessoas não, mas de seres vivos que são interdependentes, que dependem um do outro para sobreviver, para funcionar, para existir. Eu vou E até puxar um gancho que eu acho que vale a pena gastar um tempinho nisso, Davi, porque apesar da narrativa bíblica colocar o ser humano como cuidador, o ser humano é capaz de cuidar de tudo, menos de si mesmo. E é muito interessante, porque ele tem a forma como é construído isso dentro da narrativa bíblica, nos coloca nesse caminho do cuidado mútuo mesmo, da dependência, né, do cuidado que o outro tem para me ofertar. Porque o ser humano consegue cuidar da natureza, mas ele precisa da natureza para ser cuidado, ele precisa do outro para ser cuidado. E essa é a beleza da fé cristã, e é por isso que tem sido tão importante dentro das discussões sobre cuidado ambiental trazer a fé como esse elemento de contribuição. Eu tenho participado de alguns coletivos, não necessariamente cristãos, evangélicos, mas alguns coletivos que envolvem a espiritualidade no enfrentamento da crise ambiental, e é interessantíssimo a gente ver pessoas que não têm vínculo com nenhum tipo de espiritualidade, mas que entendem a contribuição da fé nesse diálogo de cuidado ambiental. Justamente porque a fé, e agora a fé cristã, traz esse ponto de interdependência. Tá tudo correlacionado, né? Tá tudo conectado. Então, acho interessante. O ser humano cuida de tudo, menos de si. Precisa da natureza e do outro para ser cuidado. a gente não pode criar uma guerra com quem de quem a gente depende, né? Então, enfim, não só com aquilo que não é nosso, mas com aquilo do qual a gente depende. Isso, além de tudo, é burrice. Sim, Então, enfim. Mas vamos para a última pergunta, Fê. Essa nossa conversa aqui, olha, a gente começa falando que há muitos mal-entendidos e que impedem a gente de tratar com a seriedade, com a recorrência do tema, dando a importância devida a ele. E a gente mencionou, olha, é importante a gente falar sobre isso, se interfere diretamente na nossa vida. A Bíblia fala sobre a nossa e instrui a gente a ter um determinado tipo de relação com o meio ambiente. Só que ainda eu acho que está um pouco etérea a conversa. Assim, é bom, o meio ambiente é bom, é legal, a gente precisa ter uma boa relação com o meio ambiente. Ok, só que nós não somos grandes empresas, nós não somos políticos, nós não somos nem grandes igrejas, no caso aqui, né? Então, nós não temos a gente sabe que o que mais destrói um ambiente não é a atuação de pequenas pessoas individuais, mas são as grandes ações em larga escala e que, apesar da atuação de pessoas, de muitas pessoas fazendo a mesma coisa, acaba também destruindo o meio ambiente, mas o maior problema, o mais imediato, são das grandes empresas, enfim, dos políticos, são das pessoas que têm uma posição, um status social maior ao nosso, pelo menos aparentemente. Por isso, eu tenho a última pergunta é como que a gente faz para tornar essa conversa prática?
como que a gente, do nosso lugar, como uma igreja pequena, como pessoas, poucas pessoas que estão aqui conversando essa conversa, como que a gente pode ajudar efetivamente nessa ação de cuidado do meio ambiente, ou de atenuar o sofrimento que a gente está tendo por conta do que a gente fez com o meio ambiente, enfim, como que a gente contribui positivamente para essa necessidade? Como que a gente faz para desenvolver uma espiritualidade mais saudável nesse aspecto de contato, de ecologia, enfim? Como que a gente se torna prático nisso? Como que a gente faz para agir de forma eficiente, efetiva e boa? Eu acho que a pergunta, não sei se eu me fiz entendido, mas eu acho que é isso. Super fez. É, eu tenho discutido sobre esse tema com a minha comunidade aqui em Jundiaí, que é uma comunidade já formada, e apesar de muitos anos aí de caminhada pela espiritualidade cristã, se encontrando e desenvolvendo a espiritualidade cristã, pouco tempo desse foi usado para discutir essas questões, né? Então as pessoas ficam meio perdidas, né? Tem o primeiro passo de ter esse desperte de consciência que esse tema é importante, que esse tema é relevante, que esse tema é necessário Uhum. para todo ser humano, mas especialmente para quem entende que a palavra é realmente guia, prático, forma de conduzir a nossa fé em movimento aqui na vida. Mas é interessante depois fazer esse movimento. Como que a gente faz, então, daqui em diante? Que forma que a gente caminha? Como que nós somos norteados por essas verdades que saltam das Escrituras? A fé cristã ela tem um poder, assim, uma capacidade de mobilizar coletivamente que a gente muitas vezes não se dá conta. A gente. Me fugiu a palavra, mas sabe quando você não dá a relevância que de fato tem? Uhum. A gente subestima a capacidade que a fé cristã tem de transformar essa visão que me considera a mim, né, Fernanda, indivíduo, como centro do mundo e traz a gente para uma perspectiva mais coletiva. Isso por si só, essa mudança de pensamento, essa transformação de cosmovisão já é muito poderosa, muda o jeito que a gente encara a vida, né? Eu não estou preocupado em viver para mim ou conquistar as coisas de acordo com os meus desejos, eu estou preocupada em manter uma qualidade de vida para o coletivo, para o comunitário. Então, essa formação de pensamento, de cosmovisão, esse treinamento, essa capacidade educativa que a fé cristã tem, não pode ser negligenciada, não pode ser, mais uma vez fugiu a palavra, é Subestimada. nada, nós temos um papel educativo dentro e fora da comunidade de fé que é muito importante no enfrentamento. Então, eu tenho feito parte desses coletivos, né? Um deles é o ISER. Nós dois partilhamos da visita, né, ao INPE, ao CEMADEM, e é São aqui na interessante. cidade, né? Para quem não sabe, o Instituto Nacional de Pesquisa Espacial e o CEMADEM, eu não lembro exatamente, mas é o Centro de Controle e Monitoramento do Estado do Exato. Clima no Brasil, e ambos são em São José dos Campos. Então, por exemplo, o que acontece no Rio Grande do Sul lá é um centro em São José dos Campos com cientistas do mundo todo, doutores, com pós-doutorado e tal, especialistas no tema, que vivem em São José dos Campos, e a partir daqui você tem um monitoramento, você, por exemplo, indica aos governos locais o que se deve fazer, o que vai acontecer. Olha, a indicação é que, inclusive, o que aconteceu no Rio Grande do Sul foi avisado previamente, foram dadas instruções previamente que não foram seguidas. Por isso que a gente chama de catástrofe natural. Então, enfim, a gente tem dois institutos aqui na cidade que são muito importantes, muito respeitados, inclusive fora do país. Então, a gente, inclusive, está numa cidade muito privilegiada nesse sentido, que é uma cidade com muita área verde, por exemplo, uma cidade com muita presença de natureza, com muitos parques, e com esses dois institutos, que são são monumentos nacionais, assim, né? Então, É um da imprescindível ciência. no enfrentamento da crise ambiental. Então, quando a gente vai conversar com esses cientistas que tanto conhecimento têm sobre o assunto,
nós vemos o apelo que eles têm às comunidades de fé, para que as comunidades de fé despertem essas consciências, porque nós estamos com ferramentas que outras camadas, outras fatias da sociedade não têm. Poxa, pelo menos uma vez por semana a gente se reúne dentro do templo e todo mundo está ali atento ao que vai ser comunicado. É como uma forma mesmo de balizar a nossa caminhada pela vida. Então, assim, essa ferramenta de formação, de treinamento é muito essencial quando a gente pensa sobre enfrentamento de crise ambiental, quando a gente pensa de acolher a nossa vocação enquanto cuidadores. Eu gosto do texto de Isaías, eu não lembro exatamente a referência, mas é usado o termo aprendam a fazer o que é bom. Aprendam a fazer aquilo que é bom, aprendam a cumprir de alguma forma a sua vocação, a sua missão. Então, esse processo de aprendizado contínuo, esse despertamento de consciência contínua, é uma deve ser um dos focos no nosso enfrentamento da crise ambiental, né? Pensando nós, enquanto seguidores de Jesus, acho que isso faz parte, é muito importante. Pê, só para fazer uma nota rápida, porque lá atrás eu mencionei, por exemplo, quando eu falei sobre cuidado do necessitado, do pobre e tudo mais, eu falei Hum, que isso geralmente é associado politicamente, partidariamente, especificamente, né, a discussões geralmente mais à esquerda. Isso, na nossa cabeça, isso está mais associado à esquerda, porque é quem Apoio. fala mais disso explicitamente. Mas como a gente mencionou os cientistas, e como existe um mal entendido, isso não é verdade a respeito dos cientistas. Os cientistas e os institutos, inclusive o INPE, tem aqui, ele não é vinculado nem ao governo nesse sentido. Então não interessa quem estiver na cadeira da presidência, por exemplo, quem estiver governando, que partido político, que ideologia que está sendo discutida. Eles continuam funcionando da mesmíssima forma. Isso não interfere no trabalho científico a respeito do meio ambiente. O cientista não é alguém de esquerda, ou nem de direita, no caso. A ciência ela é produzida de maneira minimamente com isenção. Então, quando você vê um cientista, inclusive a gente viu isso lá, né? Os cientistas meio que desesperados, de assim, gente, pelo amor de Deus, alguém fala para as pessoas que a gente não está inventando, que a gente não está criando narrativa, a gente está trabalhando com dados, e os cientistas dessas áreas são cientistas de ciências exatas, né? Sim. Matemática, é física, é biologia. Então eles estão falando assim, a gente não está criando narrativa, a gente não está criando história, a gente está mostrando os dados, as pessoas não acreditam em nós, porque a gente tem um país um pouco mais conservador, ou que tem hoje uma certa resistência a tudo aquilo que parece movimentos sociais de esquerda e coisa do tipo, e associam isso à ciência. E Sim. isso não é verdade. Os cientistas não são. Não, não, a ciência não está necessariamente vinculada a uma ideologia política. Então, eu só queria fazer essa nota e esse esclarecimento aqui, porque, como eu mencionei lá atrás, para não ficar nenhum mal entendido, né? Mas fecha parênteses. Sim, né? E é importante, mais uma vez, eles ressaltam a capacidade que a igreja tem, e aí falando da fé cristã, né? Que a fé cristã tem de traduzir tudo isso, de traduzir e trazer esse elemento da fé como essa força, né, que impulsiona para que a gente se debruce sobre esses temas que são tão importantes e densos, gente. Tem que estudar, tem que pensar, tem que olhar para o contexto local, entender como que essas questões se relacionam com o nosso contexto local. Entender que, por mais que a gente não tenha acesso, né, às grandes empresas, aos grandes impactos que são causados, o Evangelho nunca nos colocou interessados, né, nos grandes Uhum. impactos. Se a gente fosse analisar dessa forma, o ministério de Jesus não é um ministério que tem muito êxito. É até um aspecto desconcertante para muitos que seguem Jesus com essa expectativa, né, dessa grandiosidade, de atingir do macro para o micro. Não, em Jesus a gente vai percebendo a potência que essas micro-revoluções comunitárias têm, né, no cenário geral. Então, se a gente segue a Jesus, olhar para essas grandes expressões e nos sentimos de alguma forma desmotivados, é um completo equívoco. A gente precisa dar o valor
para as micro-revoluções que que as nossas comunidades têm capacidade de gerar, né? A outra coisa que eu penso que é muito importante, parece simples e até óbvia, mas é algo que fica muitas vezes no esquecimento, é a nossa responsabilidade de orar mesmo, colocar isso em oração, reconhecendo que nós dependemos, de Deus em todos os sentidos, né? Tanto para a gente traduzir isso, para a gente compreender isso, para que os nossos olhos consigam ver de uma outra forma, para que, enfim, Deus nos ajude nessa organização, né, nessa administração de justiça. Então, é importante a gente entender. Eu gosto daquele texto que fala: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, ou seja, mudar a rota. Aí Deus diz: eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, e o que ele diz? Sararei a Sararei a sua sua terra. terra. É muito interessante. É claro que a gente Sararei a precisa de sua uma. terra. Isso. É muito interessante a gente olhar para esse texto e entender que aspectos que saltam aí, né? Como que funciona esse processo de colocar diante de Deus e perceber a ação dele em nosso meio. Não como uma ferramenta de manipulação, mas como uma ferramenta que Deus nos dá de participar daquilo que Ele já está fazendo no mundo, né? Eu acho que a oração é isso, é uma forma que Deus nos dá para que a gente participe daquilo que Ele já está fazendo. Então, orar é importante, eu acho que denunciar a denúncia, sabe? Apresentar para a comunidade, fora da comunidade, essa denúncia da nossa má administração, desse nosso estilo de vida que é nocivo, que tem destruído o planeta e destruído a vida do outro, e aí a vida do outro, principalmente que está em vulnerabilidade, que não tem opção, que está posto ali, vai sofrer de forma mais intensa os impactos desse nosso mau uso, dessa nossa má administração do meio ambiente. Então, denunciar, apresentar o erro de forma amorosa e às vezes de forma mais contundente é uma forma que a igreja pode contribuir positivamente para o enfrentamento da crise climática. Oh, meu Deus, crise climática. Perdão aí, pessoal. E a última coisa, gente, que eu acho que é nosso papel, que a gente pode contribuir, é com a prática e administração da justiça. Lá em Miqueias a gente vai ver, em Miqueias 6:8 diz: pratique a justiça. E depois continua: ame a fidelidade e ande humildemente com o seu Deus. Mas às vezes a gente tem essa dimensão muito teórica, principalmente sobre esse tema, e pouco prática. Então, como a gente pode se organizar para praticar a justiça, né? Para, enfim, administrar essa justiça e aí trazendo para a justiça ambiental, que é nosso papel, que está posto dentro das escrituras. É, não vou cometer o equívoco aqui de dizer como que a gente faz isso, porque eu acho que em cada local, em cada contexto, isso se desenha de uma forma diferente. E também isso não é algo que está posto, ó, uma lista, pratique a justiça, administre a justiça dessa forma. Eu acho que isso tem que ser construído coletivamente. Então, lá, posso dar o meu exemplo, lá dentro da comunidade do parque, a gente tem caminhado em um processo denso de elaboração de como que a gente pode praticar e administrar essa justiça. Como que a gente pode, dentro da nossa agenda litúrgica, dentro das práticas que a gente tem para nutrir a nossa espiritualidade, como que a gente pode praticar essa justiça? Como que a gente pode se engajar nessa missão? E a gente tem encontrado caminhos muito legais. Então, tem vários exemplos. Tem um exemplo de um livro que se chama Rocha, que eles encontram caminhos dentro do contexto deles de fazer essa denúncia, né, do cuidado, da necessidade do cuidado ambiental através da prática e da administração da justiça local. Então, tem vários contextos, tem um outro contexto que eu não lembro exatamente onde é, mas que
eles fizeram a recuperação de um rio local que tinha impacto dentro do contexto ali da comunidade cristã e das outras pessoas que viviam à margem desse rio. Então, eles se engajaram, buscaram meios, fizeram contatos, né? O que a gente chama de elaborar uma teologia mais pública que se envolve com outras camadas da sociedade para se unir, né? Considerando. é, as habilidades, os dons, os talentos e conseguiram recuperar esse rio e gerar um impacto significativo na vida da comunidade local. Então, acho que isso é muito importante, é algo que a gente pode e deve fazer para contribuir positivamente no enfrentamento da crise climática. São iniciativas de conscientização, né? Então, por menores que sejam, o trabalho de conscientização é importante. De, sei lá, por exemplo, tem algumas igrejas que têm trabalhado nisso, inclusive igrejas grandes, de novo, igrejas, inclusive, bem conservadoras, mas porque o encontro que a gente foi, né, que a gente visitou o INPE, o Semadem que a gente mencionou aqui, são encontros com pastores, inclusive alguns pastores renomados, mas igrejas bem conservadoras mesmo, não só Sim. teologicamente, mas até politicamente, mas são igrejas que têm, ao ver a realidade, o que os cientistas apresentam para eles, começaram, por exemplo, a desenvolver iniciativas de descartável zero, enfim, igreja carbono zero. Então, você tem iniciativas que podem ser construídas e desenvolvidas é, nas, Localmente. nas igrejas locais. Poxa, isso vai fazer com que o planeta não. Se todo mundo continuar do jeito que está, mas a nossa igreja mudar isso, vai mudar alguma coisa? Vai. Que a gente vai mudar e a nossa realidade ali, a nossa pequena realidade vai mudar. Eu Então, acho que esses é, exemplos dão luz, né, Davi? é, Tem igreja também que faz o processo de ceia deles, que é uma refeição mesmo, comunitariamente, eles trazem novas formas de manipular o alimento. Então, isso é uma conversa muito interessante no enfrentamento da crise ambiental, que é a quantidade que a gente ingere de alimento, que tipo de alimento a gente está ingerindo. Então, nesse processo de elaboração da ceia, além deles compartilharem e administrarem esse alimento de forma justa, né, compartilhando com quem tem menos, quem tem mais, eles valorizam os pequenos produtores, buscam alimentos, né, com menos agrotóxicos. Tudo isso impacta no enfrentamento da crise ambiental, né? Quando a gente começa a valorizar quem está tentando fazer o caminho inverso. A comunidade local tem esse poder, né? Não só diminuir o uso de plásticos, né? Trazer esse tipo de consciência. E outra coisa também, duas outras coisas que me saltaram à mente aqui rapidinho. A gente já falou da problemática da interpretação equivocada de textos bíblicos que falam sobre os desafios ambientais. Então, se engajar na reinterpretação desses textos é uma tarefa muito importante, muito urgente. E a outra que eu ia dizer, acabei de esquecer, acredita? Deixa eu pensar. mas enquanto eu vou seguindo, esse primeiro ponto por exemplo, a questão de lidar com os textos bíblicos e tal, é esse ponto de conscientização, da gente tornar esse ponto mais, esse tema mais evidente, a gente trabalhar, por exemplo, trabalhar com reciclagem na igreja, enfim, são atitudes pequenas, mas que ajudam a conscientizar inclusive, ajudam a conscientizar não só a todo mundo, mas especialmente as nossas crianças. Então, isso é importante. Tem esse trabalho de conscientização e tem um outro trabalho que é o trabalho de ação efetiva. Por exemplo, é o que você mencionou, de um rio na cidade que foi poluído por alguma coisa, e então a igreja agiu, interviu, e o rio foi resgatado, e interferiu na vida de todo mundo, não só das pessoas da igreja, também das pessoas da igreja. A gente tem o exemplo da Igreja Batista de Coqueiral, que é uma igreja que tem todo um trabalho por exemplo, teve um alagamento na cidade e a igreja foi ela agiu mais do que o Estado. Porque a Ela igreja, foi achar a ela achava que solução. salvou a vida de várias pessoas, porque a igreja tinha toda uma estrutura e um funcionamento. E é uma igreja, não é uma grande igreja, não é uma igreja que tem tanto recurso assim, é uma igreja simples. Mas é uma igreja que Você tem toda uma equipe trabalhando nessa direção.
Fala o que você ia mencionar. Você trouxe um ponto interessante aqui. Tem duas vertentes, né? Apesar de a gente ter que reverter esse nosso mau hábito de agir só quando a catástrofe acontece, porque a igreja ela tem uma capacidade de agir quando a catástrofe acontece. Uhum, Então a gente vê o que aconteceu no Rio Grande. Quantas igrejas não se mobilizaram para atender as necessidades que surgiram? uhum, Então, existe ainda essa necessidade, a igreja precisa continuar fazendo isso, mas ela precisa fazer o caminho que antecede, né? Como que a gente uhum, evita isso? Então, a gente poderia ir longe com vários exemplos práticos, mas sempre reiterando, precisa de um olhar local. Eu acho que esse olhar local, o que está uhum, acontecendo aqui ao nosso entorno e como a gente pode se mobilizar, é muito importante. uhum. Então, esse exemplo deles é importante porque é exatamente isso. Eles reconheceram a realidade local. Eles têm toda uma equipe. Isso levou muitos anos, né? Mas tem toda uma equipe de reconhecimento da área, de como funciona, de quem são as pessoas. A igreja, mesmo para quem não é da igreja, é reconhecida no lugar. Eles têm dados por exemplo, quanto mais próximo da igreja na cidade, é mais seguro. Você tem menos morte. Eles têm diversos dados e informações de mostrar a relevância da igreja, da atuação pública da igreja naquele lugar ali onde eles estão. Então, E na Batista de Coqueiral, ai, eu fico com vontade de falar, mas na Batista de Coqueiral, a gente tem o Joilson. É assim o nome dele, eu acho. eu não lembro. Ele é um dos pastores da comunidade e depois dessa situação que eles enfrentaram, eles criaram uma pastoral ambiental. Hoje eles têm o Nós na Criação que nasce na Batista de Coqueiral e que se envolve dentro e fora do Brasil, trazendo esse despertamento para as comunidades religiosas e fazendo, eles fazem uma mentoria, um acompanhamento para fazer essa leitura da realidade e entender como que a igreja pode localmente ser relevante nesse enfrentamento. Então, eu indico muito que acompanhe Renovar Nosso Mundo, que acompanhe o Nós na Criação, que nasce na Batista de Coqueiral, que acompanhe o ISER também com as iniciativas que eles têm de jovem, juventude religiosa no enfrentamento da crise ambiental. Enfim, Pode procurar isso no Instagram, por exemplo, Renovar o Nosso Mundo, escreve lá, Renovar o Nosso Mundo, escreve lá, Nós na Criação, estão no Instagram, estão no YouTube, o ISER, ISER. Enfim, eu quero te agradecer pelo seu tempo aqui com a gente essa noite, por compartilhar com a gente as experiências que você tem tido, as reflexões, as leituras, enfim, muito obrigado. Acho que foi uma conversa que ela serve mais para aguçar e para provocar a gente, desfazer alguns mal-entendidos e abrir caminhos para a gente continuar conversando sobre o tema. Muito, muito, muito obrigado. Que Deus abençoe você, as suas igrejas, né, que você tem atuado aí pastoralmente, está pastoreando aí, a Bela, enfim, e que tudo caminhe aí muito bem para você, esse é meu desejo. Eu vou pedir para você terminar orando por nós, mas antes eu queria ler um texto bíblico. Pode ser? Então, eu queria ler, meus irmãos, minhas irmãs, boa noite para você, que Deus abençoe você, sua casa, sua família, sua vida. Muito obrigado por estar aqui com a gente. Espero que essa conversa tenha provocado você o interesse de saber um pouco mais sobre o tema, de abrir seus olhos, desfazer alguns mal-entendidos, enfim. E pensando nisso, eu quero ler o texto de Colossenses no capítulo 1. É um hino antigo da igreja que começa no versículo 15, que diz assim: Ele, Jesus, é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para quem tudo tenha a supremacia, pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Amém. Amém e amém. Fê, você pode orar por nós para a gente encerrar? claro. Paizinho, somos gratos a Ti, a Deus, porque
o Senhor insiste em trazer luz ao nosso entendimento. Obrigado, ó Pai, porque o Senhor está nos educando em todo o tempo e nós somos gratos a Ti por isso. Obrigada por esse tempo de conversa. Obrigada, ó Pai, porque a gente consegue perceber a Tua palavra nos conduzindo, nos guiando, iluminando o caminho. Nos dê a coragem que nós precisamos, ó Pai, para que a gente se engaje nesse diálogo, nesse cuidado, para que a gente assuma essa responsabilidade que o Senhor nos deu, que o Senhor nos conduza nesse processo, nos desperte, ó Pai, que o Senhor nos dê tudo aquilo que precisamos para caminhar em obediência a Ti, porque é só quando a gente acolhe essa nossa responsabilidade que nos foi dada, que nós podemos experimentar uma vida abundante, uma vida plena. Então, eu assim peço, ó Pai, pelos teus filhos, peço para que o Senhor os abençoe, para que o Senhor os direcione e para que o Senhor os use a manifestar a tua justiça em nosso meio, a tua paz e que o teu reino seja visto, ó Deus, seja percebido através da vida dos seus filhos reunidos ali na igreja em São José dos Campos, ó Pai. Essa é a nossa oração e nós fazemos isso em nome de Jesus. Amém. Amém. Tchau, gente. Até semana que vem. Filhos, muito Deus obrigada. abençoe. Maria, Deus abençoe vocês.